Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Hoje eu estou com uma história do apócrifo, no mínimo interessante. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Hoje a gente não vai pegar livro, Bíblia, né? Eu vou só falar com vocês, conversar com vocês sobre uma história que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. E eu vou falar sobre essa história para todos vocês. Nós temos aí uma playlist falando sobre Terron, a deusa das águas prímivas. É um assunto muito delicado, mas que eu tenho que tratar com os senhores. Porque nós ficamos só na Bíblia, quando nós pegamos a Bíblia, a gente só pega dali, no livro de Gênesis, né, que é o livro da criação, que fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Pai pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Então havia trevas, água e abismo, que tinha uma face. Não uma face que é um despenhadeiro, mas uma face mesmo em rosto, né, em cara. Gente, existe um livro chamado Lúcifer, o primeiro anjo, que é um apócrifo. Claro, ele é um romancista, se não me engano é Diego Hipólito, uma coisa assim, Marcelo Hipólito, um desses dois nomes. Ele retrata uma história que teve duas, antecedendo ao livro de Gênesis, teve duas histórias antes que aconteceu, não aqui, histórias preliminares ou antes da criação da Terra. E uma dessas histórias eu vou contar para os senhores agora e vocês vão ter que pesquisar, tá? Não vai ter que ser eu que vou pesquisar, vocês vão pesquisar para saber se tem ou não coerência no que eu vou falar. Aqui está a foto. Lúcifer, que essa palavra Lúcifer quer dizer cheio de luz, é uma palavra inventada. Na verdade, todas as palavras são modificadas. O primeiro nome, o nome hebraico se chama Samaú, porque foi Yahweh que criou Lúcifer, ou Samaú, ou Gadriel, como as pessoas chamam. E ele não era o anjo mais poderoso. A gente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque Miguel, ou Miguel, que expulsou o Lúcifer lá de cima. Então teve uma guerra prímiva que todo mundo sabe que a terça parte, a cauda do dragão, desceu uma terça parte do céu. Até aí está tudo certo. Só que o que os senhores talvez não saibam, que eu vou falar aqui agora, pode ser inédito, que existe um outro Deus, são dois deuses. Que Denilson? Você está inventando história? Não. No sétimo dia, o Criador foi para o seu descanso, correto? Foi para descansar. Descanso, em hebraico, quer dizer morte, tá? Depois que ele acabou de fazer a criação, ele morreu. Isso no hebraico, não estou dizendo, afirmando que ele morreu, não. Mas ele, antes de morrer, ele criou um ser poderoso que era a alma dele. Que é a primeira ou a segunda luz que ele criou. Quando ele disse haja luz, ele criou a primeira alma tirada dele. É como se ele deixasse a alma dele e fosse para o descanso dele. O descanso de um Deus, de Yahweh. Só que antes dessa história, quando o Criador surgiu da eternidade, que na eternidade era tudo trevas, não tem luz na eternidade. Por isso que ele disse, haja luz. E houve luz e ele viu que a luz era boa. Então ele criou a luz quando ele estava na eternidade. Veja bem, eternidade e infinito são duas coisas diferentes. Eles traçam uma mesma meta. Todos estão no plano éter do universo. O universo em si estão dentro dessa criação. Olha que coisa magnífica que vocês podem pesquisar. Quando ele brotou da eternidade, quando ele saiu da eternidade para dar luz, o espírito da criação dá luz à imaginação do Criador, uma sombra, um reflexo, uma parte dele, como aconteceu com Adão. Ele não tirou de Adão a costela, ele não arrancou de Adão a costela, ou seja, ele não fez Adão dormir e não tirou uma companheira de dentro de Adão, de dentro do Criador. Emanou uma energia criada por um espectro de sombra, de inveja, de medo, de destruição. Ele expulsou esse espectro que vinha o acompanhando. E esse espectro denominou-se Terron, que na verdade não é Terron é masculino. Mas Terron não é masculino. Espera aí, vou explicar. Terron é um deus andrógeno.
é uma sombra, é uma aberração, que resolveu atacar tudo que o Criador fez. Tudo que o Criador faz é como se fosse um alter ego do Criador. É como se fosse a sombra do Criador, o oposto do Criador. Só que esse Deus, ele não é mensurado dentro das escrituras do João Ferreira de Almeida, dentro da Bíblia. Ele é chamado de vários outros deuses, de Baal, chamado de dragão, de príncipe dos dragões, príncipe dos demônios, mas ele não é retratado, é como se ele fosse ocultado dentro das escrituras. E esse dragão, essa serpente beliscosa, quando o Yahweh pegou ela na primeira briga que teve, ele segurou ela com a sua mão esquerda. E ela funciona igual esse é o Ouroboros, essa serpentezinha, essa cobrinha que você vê rodando em todos os aplicativos quando você vai baixar vídeo. Então, quando não fica correndo uma cobrinha, aquele joguinho de cobrinha que é da minha idade sabe que a cobrinha comendo, até correndo, comendo, crescendo, você tinha que se desviar para ela não comer a própria cauda. Então, essa serpente é a serpente do Ouroboros, ela é a cópia do Criador. Aí você vai entender dessa guerra que eu quero falar para você entre Lúcifer e Leviatã. Segundo esses livros, quem criou Leviatã não foi Yahweh, o criador do céu, da terra e do mar, não foi. Quem criou Leviatã foi Terron. Terron é um Deus poderoso. Terron, ele habita nos templos. Os templos que você frequenta, Terron habita lá. Ele quer essa adoração, ele precisa de sacrifício. Ele se passa como o Criador. Ele quer o lugar do Criador. Ele até criou algo igualzinho ao Criador. Porque o Criador, chamado Yahweh, o Criador que se manifestou para o povo hebreu, o nome dele é Yahweh e o nome do filho de Yahweh é Yahushua. Terron, que é a imitação, ele não tem nome, porque Deus é um adjetivo. Ele criou o filho dele chamado Jesus. Olha que coisa interessante, né? E o Jesus é Deus, gente. Só que ele é um Deus do sacrifício. Ele é um Deus que você precisa dar para poder receber. E ele engana essa humanidade. Porque se o autor da nossa fé, se o Criador, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 47 e 48, diz assim: o Altíssimo, ele não habita num templo feito por mãos de homem. Então, quem é que está habitando dentro daquela igreja que você está frequentando? É um Deus. Faz milagre, mas não é o Criador. Pode ficar assustado do que eu estou te falando. Pode ficar assustado. Não é o Criador. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Denilson, que história fantástica. Quer dizer que o Criador mesmo, ele se ausentou? É, gente. Ele se ausentou. E ele deixou Yahushua, seu filho, tomando conta desde o início lá de Adão até hoje. Por isso que Adão perdeu a proteção do Criador. Ficou na mão de Terron, da terra, o Deus da terra. Terron tem poder sobre a natureza, porque a natureza também foi amaldiçoada. Os animais foram amaldiçoados, estão todos sobre a proteção ou o domínio de Terron. Mas não é, calma, não caia da cadeira. Não é sobre isso que eu quero falar. Tem muita coisa para a gente falar. Terron em hebraico quer dizer poço, abismo. Se você procurar Terron na internet, vai sair assim: a rainha das águas primitivas. Tudo é água. Lá em cima é água do firmamento. Lá no azul que você está vendo lá em cima é água do firmamento. Acabando a terra é água. Você vê lá na Antártida. Polo Norte, depois do Polo Norte, tudo é água. Abismo é água. E embaixo do abismo, água, tem as trevas insondáveis. Acima existem os céus do Criador. E abaixo existe o abismo. E depois do abismo existe o infinito. O infinito. Vocês entenderam? O infinito não é lá. Que a gente pensa, né? Quando a gente vê a NASA falando, a gente pensa que lá o infinito é lá. É para baixo. É abaixo da Terra. A Terra é um tampão. Depois da Terra tem
o centro da Terra, que nós chamamos de Sheol, ou chamamos de... A Grécia denomina ele, eu quero lembrar o nome, mas eu estou esquecendo. E abaixo desse local, né? Desse local onde é quente, né? O negócio lá ferve. Depois eu lembro o nome. Abaixo vem um abismo, que é águas profundas. Vem as águas e as águas profundas, e depois vem o infinito. O infinito, o símbolo do infinito, incrível que possa parecer, ele é um 8 dobrado. O símbolo do infinito é um 8 dobrado. E a empresa que comprou o direito de água aqui do Rio, Águas, a empresa Águas, né, que você vê, tem um símbolo do infinito, um 8 dobrado. Observe o símbolo para você ver. Se não é o símbolo do infinito, tem tudo a ver com água. Nessa guerra prímiva, foram criados 5 seres abissais por Terron. E Leviatã foi o primeiro a ser criado para combater o Lúcifer, o Samael. Que na verdade não era o Samael, era o Miguel que era o mais forte. Mas houve um embate entre todos esses seres, tanto os seres criados por Terron e os seres criados por Iarro. E eles brigaram. E Iarro pegou Terron pela cauda e o lançou na dimensão do céu para a terra, que bateu no centro da terra, e houve uma rachadura em formato de cruz. Por isso que Terron, ele coloca a cruz, ele não pode se manifestar, ele só manifesta quando você adora a cruz, porque a cruz é o símbolo da maldição de Terron. Não vamos entrar nesse lado aí. Eu explico isso numa outra oportunidade. Vocês podem me perguntar. Gente, veja bem. Isso é uma ideia, tá? É uma hipótese. Eu não estou chegando aqui afirmando para vocês categoricamente, porque senão vai ter pessoas depois lá me comentando: pô, você está inventando história. Eu não estou inventando história. Eu estou lendo e estou analisando com os senhores. Por favor, vocês são inteligentes e eu estou falando com pessoas altamente inteligentes. Você acha que quem criou a vida, que foi o criador do céu, da terra, do mar, iria criar a morte? Não tem lógica. Se ele criou a vida, não tem lógica ele criar a morte. Ele não criou a morte. A morte foi um acidente de percurso quando Lúcifer, aí vem a história do Lúcifer de novo, que é um anjo poderosíssimo, matou Terron na sua forma de matéria. Ele era um dragão de 8 cabeças que Lúcifer, ao descer aqui, antes da criação dessa terra, porque isso aqui estava sendo preparado para o Lúcifer ia ser o governador, como ele já é governador, e o Criador não tirou isso dele. E quando a gente fala o mundo jaz no maligno, é porque Lúcifer é o príncipe desse, por isso que o nome dele é príncipe. Ele reivindicou, ele perdeu a bênção do Criador, ele lutou contra Iarro, mas a palavra de Iarro não volta, e Iarro está permitindo, por isso que Iarro permite que Lúcifer comande esse planeta. Mas vai ter fim, tá? Porque isso aqui tem dono, essa terra tem dono, foi o Criador Iarro que fez ela. Ele, mais uma legião de anjos e seres celestiais e Yahushua que criaram isso aqui. Mas ele não pode voltar com a palavra dele. Então esse Terron criou esses seres abissais, chamado Berremonte, Taná, o Leviatã, mas tem mais uns 2 aí que eles criou. E esses seres, eles quando desceram, que eles foram expulsos dos mares celestiais, eles foram expulsos porque eles queriam invadir lá e pegar o trono do Criador. Quando o Criador foi deitar para dormir, esse Terron queria se assentar. Ele começou destruindo o primeiro mais poderoso ser do céu, que se chama Lúcifer. Não tinha lógica, gente. Presta atenção. Não existe lógica de um ser com tanto amor ao Criador se ficar contra o Pai, se alguém não o persuadisse. A força do mal, essa sombra, persuadiu não só Lúcifer, mas todos os seres celestiais. E eu vou falar uma coisa para os senhores. Os anjos caídos, eles têm pavor dos demônios de Terron. Ele tem pavor. Se você pensa que o mundo espiritual só era feito de anjos caídos, demônios e do diabo, você está muito enganado. Tem Lilith. A Lilith também tem aí. Tem dragões. Vários dragões, aquele que
entrou no paraíso, que foi jogado no Mar da Índia, ele também é um oponente ao Criador. E eles se aliaram junto com todas as criações das trevas, porque as trevas estão abaixo da terra, estão no abismo e no centro da terra. Só para você ter noção, tem seres que vivem no centro da terra que eles não podem ver via luz, porque Yahweh criou a luz para espantar esses seres. Tem muita coisa para vocês aprender, tá bom? Então, fique conosco. Se você quiser que eu faça mais vídeo nessa qualidade, vocês deixem na descrição do meu vídeo aí. Fala, Denilson, fala mais um pouco. As referências são o Lúcifer, o primeiro anjo, esse livro que você pode ler, a criação do universo e o Dabaoth, que está ali no livro Apócrifo, e a própria escritura que fala desses seres. Que vocês tenham um ótimo sábado e continue ligado, tá? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra o dono da religião, né? Católica, espírita, evangélica, não. Essas pessoas estão enganadas. Elas acreditam em Jesus e elas acreditam em Deus. Mas elas não conhecem aquele que realmente deu a vida por elas e que está agora tentando tirar essas pessoas do engano. Porque o Pai, ele habita no secreto, no seu particular, dentro de você. O Pai, ele está no mundo, preste atenção, gente, ele está no mundo dos sonhos. E no mundo dos sonhos, você só pode acessar ele quando você morre ou quando você dorme. Porque quando você dorme, você está no mundo dos sonhos. E esse mundo dos sonhos é um mundo espiritual, aonde também tem o ataque dos pesadelos e dos demônios sucumbos e incubos. É muita coisa para a gente contar num pouco momento de vídeo. Mas fique conosco, hein? Então, essa guerra começou lá no céu, a Guerra Prímiva. E você está ouvindo agora que o Lúcifer, quando estava do lado do Criador, derrubou e expulsou o Leviatã lá do céu. E o Lúcifer também destruiu todos os dinossauros que estavam aqui na Terra. Todos os dinossauros eram filhos, para você que não sabe, já que a ciência não explica, todos os dinossauros eram filhos desses demônios, desses dragões, chamado Vermonte, Leviatã. Foram uma aberração que foram criada pelo ser chamado Terron, a deusa da água prímiva. E a abençoe a todos vocês. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Nós temos vários shorts aí que a gente está colocando, videozinho pequenininho, assista e chame as pessoas para conhecer Yahushua. Forte abraço, ótimo sábado, tchau pessoal!